Dá oi pro pessoal. Oi, gente. Vai lá, vai. Oi, todo mundo. Sou Letícia Martinez e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a história do cara que inspirou um dos personagens mais icônicos e misteriosos da literatura. Antes do vídeo começar, peço que se inscrevam, deixem o seu like, comentem. Se vocês têm alguma história que querem que eu traga, comentem, tô sempre pelos comentários, então vão lá que eu vou ver com certeza. E compartilhe esse vídeo. O Drácula foi inspirado num cara chamado Vlad III, também conhecido como Vlad o Empalador. Ele foi um príncipe da Valáquia que viveu durante o século XV. Vlad nasceu em 1431, na Transilvânia. A região fazia parte do reino da Hungria na época. E seu pai, Vlad II, era conhecido também como Vlad Dracul, que significa dragão. O pai recebeu esse título porque ele fazia parte da Ordem do Dragão, que é a ordem militar e cristã criada para proteger a Europa contra os ataques dos otomanos. Eu vou fazer um pequeno adendo para explicar o que eram os otomanos, porque vai ser importante para a história. Os otomanos, eles eram um reino muçulmano governado por sultões, né? Eles eram da região da Anatólia, que agora é a Turquia. Eles eram tão fortes, tinham um poder militar tão grande, que eles conquistaram regiões da Ásia, da África e da Europa. Então a Ordem do Dragão ela foi criada com o objetivo de impedir os otomanos de conquistarem mais territórios da Europa e se tornarem maiores do que já eram. Em 442, Vlad e seu irmão Radu, eles foram capturados pelos otomanos e eles ficaram 7 anos presos como reféns dos otomanos. Nesse período, o Vlad ele presenciou muita violência, muita tortura, então foi um período muito sombrio da história dele. Esse fator, né, essa experiência que ele teve durante esses 7 anos foi responsável por moldar muito a forma que ele viria a governar. Quando ele foi resgatado pelo seu pai, ele voltou um menino muito cruel e muito frio. Dá pra se imaginar que afetou muito ele esse período. Após a morte de seu pai em 1448, o assassinato do seu irmão mais velho, o Vlad se tornou o príncipe da Valáquia, e durante esse primeiro reinado dele durou muito pouco, porque logo ele foi deposto, mas ele voltou ao poder em 1456 e governou até 1462. Esse segundo governo de Vlad durou muitos anos e ele ficou conhecido pela sua crueldade, por suas técnicas de tortura. A mais famosa e que ele mais usava era o empalamento, que veio o nome dele, o apelido, o Empalador. Eu não posso explicitar como é que era o empalamento e sobre o que é, mas superficial sobre esse assunto. Era uma técnica que fazia com que a vítima demorasse muito pra morrer e era uma técnica muito cruel, muito fria. Nessa época também dizem, são muitos boatos, apenas boatos, de que o Vlad ele bebia o sangue de suas vítimas. Isso eu não posso confirmar pra vocês, porque eu não achei nenhuma fonte que dizia com firmeza se isso acontecia, se ele realmente bebia. O Vlad era conhecido por ser muito cruel e muito frio nas suas torturas e nas suas formas de governo. Foi nesse período que o Vlad recebeu o apelido de Tepes, que significa o empalador, então ficou Vlad Tepes, Vlad o Empalador. Porém, como eu disse, o Vlad ele fez uma campanha muito forte contra os otomanos e por conta disso ele foi traído e foi mais uma vez sequestrado e levado até a sede do Império, onde ele ficou 12 anos em exílio. Mesmo sendo capturado, boatos sobre a crueldade do Vlad continuaram a crescer, então mesmo em exílio, ele teve sua fama e reputação mantidas. Em 1474, o Vlad ele foi liberado, voltou ao poder, tendo seu terceiro reinado, porém os otomanos estavam na cola dele, observando a cada passo, e o Vlad ele continuou sendo contra os otomanos. Como eles estavam na cola do Vlad, ele foi pego, e dessa vez ele foi morto, e a sua cabeça foi levada até a Anatólia, e esse foi o fim da história do Vlad. Após sua morte, o Vlad ele se tornou uma figura lendária, né? Muito falada e muito estudada. São muitos mistérios que envolvem a vida dele, e ao longo dos anos, as suas ações brutais, mitificadas, exageradas, dando origem a muitos contos, muitas lendas e livros. O Drácula é um exemplo disso, porém tem uma questão ali envolvendo a relação entre o Vlad e o Drácula. O Bram Stoker, o criador do livro,
ele afirmou que ele não conhecia a história do Vlad. Ele só leu o nome Vlad Drácula, que foi um nome que o Vlad recebeu após a morte de seu pai. Drácula significa filho do dragão, então o Vlad recebeu após a morte esse nome como homenagem ao seu pai. Enfim, o Bram Stoker, ele leu o nome Vlad Drácula e optou por dar o nome do personagem, uma vez que o nome ia ser Conde Vampir, só que não tinha tanto impacto, ele não conhecia a história, então não tem muita relação. Se você leu Drácula, você vai saber que a história é muito diferente da história do real Drácula. Enfim, a trajetória, né, do Vlad Tepes, ele é extremamente marcante e reflete sobre a complexidade do seu tempo. Foi um período de muitas guerras e até hoje deixa muita história e muitos mistérios pra trás. Mas foi isso o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e se inscrevam. E foi isso. Eu fico por aqui. Beijo!